Hoje a gente vem conversar sobre o transtorno de ansiedade de separação. Eu sou Graziele Belém, sou psicóloga especialista em TCC. E se você quer saber mais sobre ansiedade, já me segue por aqui. Vou conversar um pouco sobre o que é ansiedade de separação. Bom, ansiedade de separação é um transtorno relacionado à dificuldade que eu tenho em me separar das minhas figuras de apego. O que são figuras de apego? É o nosso pai, é a nossa mãe, ou então alguma figura de apego que se referenciou para você. Pode ser um avó, um avô. A criança e também um adulto, porque isso acontece também na fase adulta, tá? Mas já aparece principalmente na fase da infância. Então a criança, ela fica com aquela sensação de preocupação excessiva, de afastamento dos pais. Afastamento da casa, e isso precisa durar 4 semanas. No caso de adulto, geralmente 6 meses ou mais. Dois dos aspectos mais recorrentes são o seguinte: existe uma relutância da criança em afastar-se de casa, em ir para a escola, para outro lugar, em virtude do medo da separação. Então isso é muito comum de acontecer, por exemplo, na escola. Vamos dizer que a criança é pequena e ela vai pela primeira vez para a escola. E existe ali naquele processo aquele medo, aquele choro constante. Só que a criança que tem ansiedade de separação, ela exacerba muito mais esse comportamento. Então, além dela chorar, é como se aquele pai ou aquela mãe tivesse a necessidade de estar ali com a criança todos os dias, porque existe esse medo real dela realmente ir embora e nunca mais voltar, ok? E aí precisa ser tratado com terapia para a criança entendendo que esse pai e que essa mãe vão voltar. Vamos seguir para o próximo aspecto, que é um temor persistente e excessivo, ou relutância em ficar sozinha. E existe essa resistência a dormir fora de casa. Então, no momento que a criança está com seus 9 anos de idade, que ela vai dormir na casa da coleguinha por algum motivo, essa criança vai apresentar muito medo, vai fazer uma viagem, vai para casa da avó, do avô, ela vai ter muito medo, resistência mesmo. Sintomas, eles vão se reproduzir organicamente, ou seja, vai trazer no corpo da criança. Quais são esses sintomas que vão aparecer? Dores de cabeça, dores abdominais, náuseas, vômitos, tá? Quando a separação de figuras importantes de apego ocorre, então vai acontecer essas sensações previstas no corpo. Então a ansiedade de separação precisa sim ser tratada em terapia. Para criança e adolescente, seu período é 4 semanas, então existem 4 semanas que a criança ou adolescente já está nesses sintomas, leve a terapia com o psicólogo. E no caso dos adultos, existe também 6 meses. Aquele adulto não quer sair de casa de forma nenhuma, porque não quer se separar das suas figuras de apego. E ainda existem os casos na fase adulta, né, que esse adulto, ele já é adulto, já tem os seus 18 mais, e ele ainda tem uma dificuldade de se separar dos seus pais, de fazer uma viagem. Vamos supor que ele está namorando, ele tem uma dificuldade de fazer essa viagem. A menina está namorando, ela tem essa dificuldade de ir para casa da sogra. Então, a ansiedade de separação, ela não se restringe à fase infantil ou adolescente, mas também atinge a fase adulta. E eu tô reforçando isso pra você, porque talvez muitas pessoas não saibam. Tem tratamento, tem como amenizar esses fatores, ok? E aí, gostou do vídeo? Foi útil pra você? Então, curte, compartilha, me segue pra mais sobre transtornos de ansiedade.